de dezembro. Paulo Portas, líder do CDS-PP, é convidado desta edição da noite. Muito boa noite. Boa noite. O que é que tem para arrumar em casa? Repare, a decisão de antecipar as diretas, eu acho que tem uma explicação lógica. Nós vamos ter em 2009 3 eleições. As europeias, em princípio em junho, as legislativas, em princípio em setembro, e depois, umas semanas depois, as autárquicas. É um ano eleitoral pesado. O meu mandato terminava em abril do próximo ano. Se eu não antecipasse as eleições diretas e o respectivo Congresso, isso significava que o CDS estaria a discutir quem é que é o seu presidente, qual é que é a sua estratégia, quais é que são os seus dirigentes, quais são as propostas essenciais para o eleitorado, a um mês das eleições europeias. Ora, eu acho que as eleições europeias são o primeiro momento, em termos nacionais, em que os portugueses podem não apenas mostrar um cartão vermelho ao governo, pelos erros que cometeu, como também, do meu ponto de vista, um cartão de aviso àquilo que eu chamo o Bloco Central e à indiferenciação dos dois partidos centrais, PS e PSD. E, portanto, entendi que devia pedir a antecipação dessas eleições, até ao final do ano o partido fazer as suas escolhas, dar todos os prazos possíveis. Houve quem pedisse mais prazos, eles foram dados, para que pudessem apresentar ideias e apresentar candidaturas, fazer o Congresso em janeiro, casa arrumada no sentido que é ter muito claro qual é o discurso político do CDS para pedir a confiança aos portugueses e que garantias de confiança é que lhe pode dar, e ter também, fazer uma renovação do partido, dar espaço a quadros novos, a gente independente. Os partidos não podem ficar iguais ao que são. Olha que uma das lições que eu percebi melhor do que nunca nos Açores foi que aquela abstenção não é um fenómeno apenas de lá. Pode repetir-se aqui. As pessoas estão muito cansadas. Eu costumo dizer, há metade do país que já desligou a ficha da eletricidade em relação ao regime político. Já não houve os políticos. E a situação, e depois, permita-me só dizer isto, a situação de crise que o país vive. Dizia-me alguém de uma empresa relevante, que dá muito emprego a muita gente, dizia-me isto, olha, as empresas já vivem em recessão. O governo é que ainda não percebeu. Bom, e portanto, a situação é muito difícil. E quando uma situação é muito difícil, quer economicamente, quer socialmente, eu não acho que os partidos possam ficar estáticos, iguais ao que eram. Têm que assumir uma posição construtiva, têm que assumir uma posição responsável, têm que assumir uma posição de oferecer alternativas, de fazer um esforço de responsabilidade. A situação, nós estamos, quer dizer, o país está todo junto, na situação difícil que está a viver. Estamos todos no mesmo barco, se quiser. E, por outro lado, eu acho que os cidadãos nos exigem que nós digamos, este não é o meu caminho, eu faria assim, eu faria diferente. E esse esforço eu quero que o CDS o faça. Que CDS existe hoje? Está a construir um partido novo ou não? Não, ouça, o CDS é um dos partidos fundadores da democracia portuguesa. E, portanto, do ponto de vista da sua raiz essencial, é um partido que assenta as suas ideias no personalismo cristão, não muda nem terá que mudar. Agora, vamos lá ver. Quando há em Portugal dilemas cotidianos como estes que eu lhe vou dizer, há gente na classe média que neste momento ou perde o orgulho ou não pode ir buscar ajuda a instituições sociais e neste momento está a recorrer a instituições sociais. Há gente na classe média que tem que escolher ou pagar uma educação melhor para os seus filhos ou pagar a prestação da casa. Há muitas pequenas e médias empresas que têm que escolher ou pago ao meu trabalhador ou pago ao Estado. Há muita gente reformada que tem que escolher ou tome 2 refeições ou não compro remédios. Há muita gente nova que tem que decidir ou eu emigro outra vez, veja bem, umas décadas depois do Estado Novo, com licenciaturas, com mestrados. Ou eu emigro para um país que remunera o esforço, que acredite no mérito, ou fico aqui a marcar passo. Quando há dilemas destes, pode-se ser oposição da mesma maneira? Pode-se ser governo da mesma maneira? Ou é preciso fazer um esforço de responsabilidade enorme? Um esforço construtivo? Há de reparar que nos meus debates com o Primeiro-Ministro, eu tenho feito questão de fazer o seguinte. Sempre que lhe faço uma pergunta, aqui invariavelmente, infelizmente, o Primeiro-Ministro não responde. Eu digo, a sua proposta é esta, eu faria desta maneira. A minha proposta é outra,
ou é diferente da sua, ou diverge da sua nisto ou naquilo. Ou seja, não é possível ser nem bota abaixo, nem uma oposição meramente negativa. É preciso ser uma oposição que tenha sentido de alternativa e sentido de responsabilidade. As pessoas estão a viver uma situação económica muito difícil, as famílias e as empresas. E, portanto, dispensam políticos muito quesilentos. Conversa entre políticos muito quesilenta, pouco útil. Mas este é um momento, dentro do CDS, para uma discussão entre políticos. Depois das eleições... Não, entre militantes. Entre militantes, não é? Bom, entre militantes. E depois há uma outra coisa que eu acho que é importante. O país, a Europa, o mundo assistiu ao que assistiu do ponto de vista económico e financeiro. E, portanto, eu acho que um partido que acredita na economia de mercado, é o caso do CDS, ou seja, a economia de mercado foi quem permitiu o acesso à prosperidade de centenas de milhões de pessoas neste mundo. Bom, eu não confundo a economia produtiva com a economia financeira, nem confundo a economia financeira com a economia especulativa. Bom, e, portanto, é preciso que nós saibamos dizer às pessoas como é que uma economia de mercado pode funcionar com regras socialmente responsáveis, com supervisão a sério, com regulação a sério. Eu não quero o Estado proprietário, senão transitoriamente, em alguns casos. E para esse seu projeto de oposição, precisa de novas pessoas dentro do CDS, precisa de renovar o partido. É uma pergunta. Não tenho dúvida nenhuma, com certeza. Eu acho que o CDS tem que crescer, e para crescer tem que alargar, e tem que ter abertura e disponibilidade para a sociedade portuguesa. E tem que ir procurar as pessoas, sobretudo naqueles setores dinâmicos da sociedade, que na universidade, nas empresas, na ciência, na cultura, nos setores produtivos da nossa economia, seja na indústria, seja na agricultura, seja nas pescas, gente que faz avançar o país, gente que faz avançar a economia, gente que está longe da política, gente que está cansada daquilo que eu chamo a República do Bloco Central. São sempre os mesmos partidos, são sempre os mesmos dois partidos que disputam, que acham que o país é deles. Essa República do Bloco Central repete-se na maioria dos comentadores, repete-se depois na maioria das sondagens. E depois, isto é o país oficial. O país real, repito, uma parte já desligou a ficha da eletricidade em relação a este regime. Não tenha nenhuma dúvida. Por isso não lamenta o afastamento ou desaparecimento da cena política de alguns dos nomes e das principais caras do CDS que temos vindo a ver desaparecer. Ouça, é assim, os partidos fazem sucessões de pessoas, não há, como diria o professor Adriano Moreira, o cemitério está cheio de insubstituíveis, percebe? Bom, e portanto, eu procuro sempre, na minha forma de gerir o partido, respeitar a experiência e promover gente nova, dar-lhes oportunidades, respeitar as várias sensibilidades, e acho que o CDS tem que crescer, acho que o CDS vai crescer, sabe que o CDS é quase sempre subestimado nas sondagens. E já aconteceu várias vezes, eu comecei uma campanha eleitoral com 1,8%, 15 dias depois tive 8,5%. Não era o eleitorado que estava errado, era a sondagem. Nos Açores eu comecei com uma sondagem numa televisão a dizer tem 2% a nível nacional. Depois terminei-a com 4,8%. O CDS teve 8,8%. Subiu como nunca tinha subido. Subiu muito mais do que a extrema-esquerda. Por um triz não tirou a maioria absoluta aos socialistas. Pergunta-me, há uma réplica disso para o continente? Não, as coisas são diferentes, mas há sinais e há indicadores. Eu acho, se me permite só dizer isto, há duas ou três coisas. As pessoas vão começar a fazer escolhas neste momento. Considera que consegue no continente a mesma dinâmica? Eu considero que é a minha obrigação lutar até a última gota do meu esforço para conseguir duas ou três coisas que eu acho que são importantes. E que parte do CDS é que está consigo? Pois é, isso os militantes vão votar. Há uma coisa, em todo caso, que é um indicador, Ana. Eu já tive adversários, democraticamente, dentro do partido. Ganhei uma vez com 65%, outra vez com 70%, outra vez com 75%. E, quando há eleições diretas, quem pensa que pode fazer melhor pode apresentar-se. Se eu tiver adversário, respeitarei lealmente. Se não tiver adversário, isso também quer dizer que a margem de confiança do partido no seu presidente provavelmente aumentou. Porque uma pessoa, quando pensa vou candidatar-me ou não, mede as suas possibilidades. Se decidir não se candidatar, é porque provavelmente pensa que não tem muitas possibilidades. Eu tenho absoluta confiança nos militantes do CDS e tenha ou não adversários, que serão sempre, porque eu os tratarei em qualquer caso sempre como colegas de partido, os militantes são soberanos, vão escolher no dia 13 de dezembro e permita-me dizer isto. Isto é um passo para que o partido tenha uma agenda muito clara, como tivemos nos Açores, não? E
tenha objetivos eleitorais também muito precisos. Ou seja, deixa-me dizer isto que eu acho que é importante. Uma das coisas que é essencial é as pessoas, os cidadãos, poderem perceber que um CDS forte é determinante para o engenheiro Sócrates não voltar a ter maioria absoluta. E isto não é uma questão de opinião, é uma questão do sistema eleitoral. Quando o CDS não elege por umas décimas um deputado num determinado distrito, normalmente quem o elege é o primeiro partido, que é o Partido Socialista. E, portanto, foi o que aconteceu nos Açores. Sabe uma coisa que não foi dita até hoje? O CDS teve nas eleições legislativas nos Açores 3,9%. Quando nós tivemos um mau resultado e eu saí da presidência do partido. Tivemos 7 e tal a nível nacional e nos Açores tínhamos caído para 3,9%. Subimos agora para 8,7%. Sabe que se tivéssemos tido mais um triz de votos, a maioria absoluta de Carlos César tinha acabado. Sabe porquê? Porque o CDS foi buscar deputados ao PS e evitou que o PS crescesse em deputados. E se faltava esse cenário de José Sócrates não conseguir uma maioria, imaginemos, nas próximas legislativas, deixa o CDS no arco governativo, o senhor viabilizaria... Não, o CDS é um partido do arco da governabilidade. E há outra coisa que... Eu vou responder à sua pergunta, não penso que vou fugir. Portanto, este primeiro ponto eu acho que é muito importante. O CDS é determinante para que os socialistas não voltem a ter maioria absoluta. Bom, e eu acho, olha, só lhe faço uma pergunta, imagino o que seria o engenheiro Sócrates, com a arrogância que tem, se outra vez tivesse maioria. O que ele se sentiria capaz de fazer? Bom, segundo ponto que eu acho que é importante, quais são os dois principais problemas do país, do meu ponto de vista, naturalmente. A economia e as suas consequências sociais, e a insegurança e a criminalidade. Eu tenho que dizer isto com toda a franqueza. Não é a extrema-esquerda, nem o Partido Comunista, nem o Bloco de Esquerda, que põem a economia a funcionar. E não é a extrema-esquerda, nem o Partido Comunista, nem o Bloco de Esquerda, que dão autoridade às forças de segurança e que fazem políticas de segurança capazes de travar essa onda de criminalidade. Mas são essas duas forças políticas que têm crescido nas sondagens. Mas vamos ver no fim. A verdadeira sondagem é no dia das eleições. O indicador, eu garanto-lhe que não vale mais dos Açores, mas é assim, o CDS cresceu muito mais do que a extrema-esquerda, que também cresceu. O que é que eu considero que é essencial? É que o eixo de gravidade da política portuguesa não pode passar para a extrema-esquerda. Porque se passar para a extrema-esquerda, eu pergunto aos cidadãos com toda a franqueza, como é que nós vamos pôr a economia a crescer? E como é que nós vamos travar a criminalidade? Para mim, são os dois primeiros problemas. Neste momento, e naturalmente a economia tem problemas de consequências sociais muito sérias, bom, se o eixo de gravidade da política portuguesa for o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista. Mas imaginemos que não é e que eu espero que não seja. Para isso o CDS tem que fazer o seu caminho, tem que pedir às pessoas que confiem nele e tem que oferecer em contrapartida uma coisa, que é ser um fator de estabilidade, ser um fator de responsabilidade e ser um corretor de políticas e um promotor de boas práticas. E se isso um dia se traduzir na necessidade do CDS viabilizar um governo do PS? Em que circunstâncias é que admite trabalhar com os José Sócrates? É assim, eu vou lhe dizer uma coisa também. Eu, neste momento, eu não sou oposição ao Partido Socialista e demarco-me, quando é necessário, e vai sendo várias vezes, das posições do PSD. Não tem nada a ver com o Bloco Central, não quer ser parte do Bloco Central, nem quer ser outro parceiro do Bloco Central. Bom, e, portanto, não estou, disse isto várias vezes, nem sempre as pessoas acreditaram, mas vão ter razões para acreditar. Eu não tenho nenhuma pressa em voltar ao governo. Tenho vontade em fazer crescer o meu partido, ter um caderno de encargos. Eu, na economia, defendo isto, na segurança defendo isto, na saúde defendo isto, na educação defendo isto, na questão da pobreza defendo isto, bom, e por aí fora, mas nas questões essenciais, e fazer, lei a lei, compromisso a compromisso, no Parlamento, avançar boas ideias, boas leis e boas políticas. Viabilizará medidas de um governo de José Sócrates? Não. Sempre que em concordar com isso? Não. Eu primeiro não sei quem é que vai ser primeiro-ministro. E, portanto, isso vão decidir os portugueses dentro de cerca de um ano. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. Se eu digo, eu não quero maiorias absolutas de um só partido, porque acho que são más, porque levam ao abuso de poder, levam a que não se ouça ninguém, levam à arrogância. Não sou contra maiorias absolutas de um só partido e sou contra, neste caso em concreto, uma nova maioria absoluta do Partido Socialista. Bom, e portanto, agora, não posso, em consequência, depois ter uma atitude
estritamente negativa, ter uma atitude destrutiva, ter uma atitude de mero bota abaixo. Pergunta-me, a ambição de poder ou de lugares é completamente menor face a uma questão que para mim é essencial. Eu posso perfeitamente ser um fator de estabilidade e de responsabilidade em função de um conjunto de caderno de encargos, digamos assim, de ideias para o país que ou avançam e são aceitos. E então não tenho nenhum problema em ser um fator de estabilidade, ou não avançam e a responsabilidade já não é minha. Bom, e dou-lhe exemplos, e é por isso que eu acho que o CDS vai fazer o seu caminho. Nós, em termos económicos, o que é que queremos, Ana? O Partido Socialista apresenta um orçamento que tem a maior despesa pública de sempre e a maior pressão fiscal de sempre. Eu, quando ouço o PSD, vejo que são, em geral, contra o investimento público e contra a redução de impostos. E, portanto, nem vão pela solução típica mais à esquerda, que é o investimento público, nem vão pela solução típica mais à direita, que é a baixa da pressão fiscal. Ora, eu acho que numa economia como a portuguesa nós temos que fazer alguma coisa em relação à pressão fiscal. Ela subiu nos últimos anos de 33,8% para 38%. Ou seja, o Estado vai buscar mais 4% da riqueza que as famílias e as empresas criam. Bom, e também não se pode ser cego em relação ao investimento público. Tem que ser seletivo. Há algum que é necessário. Desde que não consuma a totalidade do crédito disponível. Porque nós estamos com um problema muito sério de acesso das empresas ao crédito. E, portanto, primeiro ponto para mim, absolutamente claro, é nós temos que ter uma política fiscal de moderação dos impostos e de redução progressiva dos impostos principais. Bom, e temos que pôr a administração fiscal a respeitar o contribuinte. Foi outra coisa que aconteceu, lembra-se que o CDS inaugurou uma expressão chamada fanatismo fiscal, que é o quê? É a administração ir buscar receita a torto e a direito, quando é a direito tudo bem, quando é a torto tudo mal. Penhoras ilegais, juros ilegais, cobranças acima do que a lei permite, por tempo superior ao que a lei consente. Muito bem. Este orçamento tem uma coisa que é muito, que eu acho que devo chamar a atenção das pessoas. Alguém acredita que com a economia parada a receita fiscal vai subir? Mas como é que é possível? Ana Lourenço, é que repare uma coisa. A cobrança de IRS vai subir 4,7%. A cobrança de IVA vai subir 5,7%. A cobrança de imposto de selo vai subir mais de 7%. A cobrança do imposto sobre os produtos petrolíferos, com uma parte do país a pôr gasolina em Espanha, vai subir imenso. Bom, Ana Lourenço, e eu pergunto isto aos telespectadores. Então, o IVA até desceu 1 ponto. A economia está praticamente parada. Os negócios estão difíceis. E a receita fiscal vai subir. Depois não se admire que apareçam truques no orçamento. Esta é uma oportunidade que o CDS-PP vai aproveitar para se distinguir do PSD e do PS. Com certeza, o PS é que é governo em primeiro lugar. Agora, eu digo isto com toda a clareza. Eu sou oposição ao socialismo e aos socialistas. E, portanto, isto para mim, é claro, não pretendo fazer qualquer espécie de aliança com os socialistas. Que avaliação faz deste último período, da sua forma de avaliação até agora? Em relação a? Este período, a avaliação geral da sua performance como oposição ao governo de... Eu acho que o CDS, é evidente que vão ser os militantes que vão dizer isso. Agora, dei-lhe aqui um exemplo relativamente, deixe-me dizer, o CDS, há uma coisa que eu tenho bastante orgulho, o CDS é o partido, foi no ano passado, e espero que volte a ser este ano, o partido mais produtivo na Assembleia da República, portanto o partido que mais projetos apresenta, mais fiscalização faz do governo. E só temos 12 deputados. Mas há uma coisa que é importante dizer, os nossos deputados falam todos. E todos intervêm, e todos fazem perguntas, e todos fazem requerimentos. Sabe uma coisa, no CDS, como aliás noutros partidos, não acontece o que acontece no Bloco Central, que é ter deputados que estão lá há 4 anos e que praticamente não abrem a boca. Bom, depois, eu acho que nós vamos construindo a nossa agenda. Falei-lhe da questão fiscal. Se eu lhe puder dar uma palavra sobre o IVA, agradeceria, apenas porque eu sei que é uma questão grave. Bom, falei-lhe na questão fiscal. Mas falo-lhe noutras. Na questão da segurança, o CDS, as pessoas pensem com a sua consciência. O CDS teve ou não teve toda a razão? Fui eu que disse ao Primeiro-Ministro que a política de efetivos estava toda errada e que o demonstrei. Aliás, tivemos aqui uma conversa sobre isso. Que a política de efetivos não podia ser congelada, que a criminalidade estava a aumentar e os efetivos estavam a baixar. É aceitável que o país tenha leis penais permissivas
Ouça, viu hoje, com certeza, como se calhar outros portugueses viram uma notícia extraordinária. A Polícia Judiciária deteve pela 15ª vez um assaltante. Isto quer dizer, olha, uma de três coisas, ou que as leis penais são permissivas, ou que as liberdades condicionais são excessivas, ou que as saídas precárias não são condescendentes. Não é possível. A educação é outro dos seus temas. A questão da pobreza. Nós somos um partido de raiz personalista. E, portanto, esta crise económica tem consequências. Repare uma coisa. Eu gostava de saber quantos casais estão no desemprego ao mesmo tempo, os dois membros do casal. Fiz esta pergunta, a doutora Teresa Queiro fez esta pergunta anteontem. Ao Governo não obteve resposta. Essas pessoas têm uma dificuldade especial. A classe média que paga impostos não é igual ser um casal sem filhos ou ser um casal com um filho, com 2 filhos ou com 3 filhos. São mais despesas. Bom, do ponto de vista da justiça, é aceitável, as coisas têm que ser ditas com toda a clareza, é aceitável que o sistema judicial português não consiga sequer julgar em 72 horas um criminoso apanhado em flagrante delito. Que, nos termos previstos na lei, e que os julgamentos nunca se façam. Mas que confiança é que nós damos à sociedade do ponto de vista da segurança e da efetividade da justiça em relação ao crime? Isto não vê nenhum outro partido dizer. Como não vê outra coisa? Mas eu sou o único líder partidário. E essa vontade de incisão passa? Como? Considera que essa vontade... Acho que vai subir, não tenho dúvida nenhuma. Como ouça, eu dou-lhe outro exemplo. O Primeiro-Ministro teve esta semana, houve a polémica do salário mínimo nacional. Não é? O CDS marcou a sua posição. Eu acho que não se discute como parte da solução de um problema financeiro os salários de 420 euros. São pessoas que têm 90 contos para viver. Eu não tenho 90 contos para viver. Mas tenho a obrigação de ter um máximo respeito por quem sobrevive com 400 euros. E, portanto, considero totalmente inadequado que essa seja uma discussão, como chegou a ser. Agora, reconheço que as empresas, algumas podem ter dificuldades. E, portanto, o problema não é castigar o salário, é ajudar a empresa. Com o IVA devolvido mensalmente, com o Estado a pagar as suas dívidas, com a suspensão do pagamento especial por conta, que neste momento é completamente injusto, e por aí fora haverá propostas nossas no orçamento nesta matéria. Mas deixe-me só terminar um ponto. Há uma opção básica que tem a ver com a educação e com o trabalho. Há uma opção básica que o país tem que fazer. O país ou opta por quem trabalha, por quem quer trabalhar, e por quem trabalhou a vida inteira, ou opta por subsidiar a preguiça. Ou por permitir o facilitismo. No mundo do trabalho, o que é que isto quer dizer? O Primeiro-Ministro dizia, é mesquinho discutir o salário mínimo de 425 euros. E eu já lhe disse, sou a favor do aumento do salário mínimo, portanto isso não era para mim, com certeza. Agora eu pergunto ao Primeiro-Ministro, e o que é um aumento de 5 euros numa pensão de 236 euros? Que é quase metade do salário mínimo. É que o Primeiro-Ministro é muito liberal a anunciar as coisas que não é ele que paga. São as empresas que pagam o salário mínimo. Mas é, curiosamente, muito mesquinho, para usar a expressão dele, a referir, por exemplo, o aumento das pensões. As pessoas que têm 236 euros para viver por mês vão ter um aumento de 5 euros. Foi quem suportou o aumento dos preços mais violento no último ano. Bom, as pensões de 611 euros são atualizadas abaixo da inflação. São tributadas em IRS. Quer dizer, a geração dos idosos foi completamente penalizada por um governo que, ao contrário, já está a gastar 430 milhões de euros numa coisa chamada rendimento mínimo. E Ana Lourenço, outra coisa que só o CDS lhe diz. Os outros têm todos medo de dizer isto. O rendimento mínimo, se for para ajudar uma pessoa que está doente, numa extrema dificuldade, uma família com uma doença grave, numa extrema dificuldade, eu não tenho dúvidas em apoiar. Desde que seja transitório. Rendimento mínimo, como forma de vida, como mesada do governo, para quem não quer trabalhar, sou completamente contra. O rendimento mínimo está sem fiscalização. Metade das pessoas não têm contrato de inserção, portanto não têm obrigação nenhuma de fazer um esforço para mudar a sua vida, e portanto isto não é aceitável. No caso da educação, que foi o que me perguntou para terminar, Ana Lourenço, eu acho que a senhora Ministra, que até no início teve passos que eu considerei corajosos, no início, acho que a senhora Ministra conseguiu, é cada vez mais preocupante o caminho que ela está a traçar. Ela relaxou o sistema de faltas. E, portanto, isso elimina o critério da assiduidade. A seguir pôs a avaliação dos professores a depender das notas que iam dar aos alunos. O que significa inflacionar as notas, porque os professores não progridem na carreira. A seguir facilitou nos exames. E agora vem esta proposta subterrânea para que deixe de haver reprovações. Ana Lourenço, todas as medidas a favor de jovens com dificuldades são necessárias. Mas há um limite. É que não pode ser igual estudar ou não estudar.
esforçar-se ou não se esforçar, tentar conseguir os objetivos ou não tentar conseguir os objetivos. E, portanto, eu acho que transformar os professores em passadores de alunos é um erro, em passadores automáticos de alunos. Os professores são transmissores de conhecimento. De qualquer parte, ficámos a conhecer o projeto e as ideias que o CDS-PP tem para o país. Eu espero ainda, antes das diretas, conseguir discutir o CDS com mais profundidade consigo, mas antes de terminar esta entrevista, gostava de lhe pedir uma opinião sobre as declarações que ouvimos desde ontem de alguns generais sobre descontentamento nas Forças Armadas e sobre o risco de haver atos desesperados de militares mais jovens como resultado de contestação às políticas que os governos têm tido para as Forças Armadas portuguesas. O senhor foi Ministro da Defesa, tinha consciência de que pode haver uma situação explosiva ou perigosa a crescer, a nascer dentro das Forças Armadas portuguesas? Qual é o seu diagnóstico? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, a instituição militar é um corpo especial e tem a representação e o caráter simbólico e nacional que nenhuma outra tem. E, portanto, convém, às vezes, não seguir exageradamente aqueles jovens tecnocratas que apresentam PowerPoints e que dizem reduz a despesa assim, faz assado, trata-se toda a gente por igual e que não percebem nada de história, nem percebem nada do que é a instituição militar. Bom, primeiro, algum cuidado. Segundo ponto, quem fala pela instituição militar são os chefes militares. É uma instituição hierárquica e não pode deixar de o ser. Terceiro ponto, indisciplina é obviamente inaceitável. Último ponto, e garanto-lhe que é mesmo o último, estou preocupado, sobretudo, com os sinais que estão a ser dados aos jovens e aos veteranos. Aos jovens, porque hoje em dia as Forças Armadas são profissionais. E se os jovens perceberem que as Forças Armadas não oferecem condições razoáveis, obviamente não as procurarão. Quanto aos veteranos, memória portuguesa, e talvez com isto termine certamente, lamento profundamente que aquilo que demorou 34 anos a conquistar, ou seja, um reconhecimento que até criticavam por ser pequeno, mas que foi o primeiro grande passo, vá ser cortado a metade e ficar em quase nada por obra do Governo Socialista. Paulo Portas, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.